Ótima contratação para 2023. Goiás fecha a negociação com o lateral esquerdo Sander, 32 anos de idade, titular absoluto do Sport nas últimas 6 temporadas, inclusive jogando com o técnico Guto Ferreira, titular também na Série B de 2019. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes desse jogador, que pode não ser badalado, mas na minha visão um dos melhores custos-benefícios aqui para o futebol brasileiro. Quero trazer inicialmente os seus números, as estatísticas nessas últimas temporadas. Além disso, quais são as suas principais características de jogo, um lateral que a gente pode esperar muitas vezes indo até a linha de fundo, ou é um pouco mais contido em relação também aos seus números, com o técnico Guto Ferreira. Mapa de calor, também ele que é goiano, nasceu na cidade de Corumbá de Goiás, mas teve toda a sua trajetória do Rio Grande do Sul e depois chegando no Sport ainda lá no ano de 2017. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Aqui embaixo na descrição do nosso vídeo eu vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai lá dar uma olhada, e também nosso Instagram, @GoiásNews1943, caso você não siga a gente lá nessa outra plataforma, convido você também a conhecer. Assim também como nosso apoiador aqui do canal, a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos da semifinal da Copa do Mundo, já ainda nessa terça-feira com Croácia e Argentina. Ótimas cotações nesse duelo, uma vitória da Croácia pagando R$ 4,20, um empate R$ 2,65, uma vitória argentina pagando 1,72 a cada real apostado. Amanhã, na quarta-feira, teremos França e Marrocos, uma vitória francesa R$ 1,44, o empate pagando 3,01, uma vitória de Marrocos pagando incríveis R$ 6 a cada real apostado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, lá da Sorte GoBet, já vai lá, faz o seu cadastro, rapidinho você já manda ali no WhatsApp, e caso você acerte os seus palpites, pode marcar, por exemplo, quem vai marcar o gol, o palpite seu para o primeiro tempo e muito mais, cartões amarelos, escanteios, vou deixar aqui embaixo na descrição, recebendo o seu prêmio na hora via Pix. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a mais nova contratação do Goiás, que no caso é o lateral esquerdo Sander, 32 anos de idade, titular absoluto do Sport nas últimas 6 temporadas, isso mesmo, ele joga em Recife desde o ano de 2017. Tem 32 anos de idade, ele que nessa última temporada participou na Série B do Campeonato Brasileiro, pegando aqui os seus números gerais, 45 jogos, 2 gols marcados e 4 assistências. Essa informação foi confirmada ainda no último domingo pelo meu parceiro lá no Instagram, o Periquito Brisado, e agora confirmada recentemente pelo André Rodrigues, que até ontem havia confirmado que não existia por parte do interesse do Goiás, da diretoria, essa informação do Sander, mas confirmada ainda nesta manhã, até uma negociação, eu diria assim, que provável, já que o Sander não renovou o seu contrato lá no Sport, se encerrou agora no finalzinho do mês de novembro, segundo informações da diretoria do próprio Leão, é que o seu agente havia pedido uma condição financeira fora da realidade da equipe da Ilha do Retiro, já que vai para o seu segundo ano consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa forma ficou livre no mercado e fechando com o Verdão, onde inclusive com a chegada de um novo técnico facilita bastante. E aí tá a importância do Goiás ter acertado já com o Guto Ferreira, que pode ser não ser o nome dos sonhos, mas já trabalhou em vários clubes no futebol brasileiro, conhece bem a Série A, outras equipes também do mesmo porte do Goiás, com alguns problemas financeiros, e tendo que buscar soluções baratas e que funcionam dentro do mercado da bola. Na minha visão, o Sander se encaixa perfeitamente dentro dessa colocação. Já trabalhou lá com ele, na temporada de 2019, o Guto Ferreira que chegou logo no comecinho do estadual, o Sport fez 7 partidas sem o Guto Ferreira naquele ano. O Sander fez 36 partidas em 2019, 2 gols marcados e outras 3 assistências. O Sport, que estava na Série B, conseguiu seu acesso na segunda divisão em 25 jogos. O Sander atuou em todos eles sendo titular, Então, das 38 partidas, ele participou de 25 delas, ficou fora por alguns problemas de lesões, teve uma média de 87 minutos por cada jogo naquela Série B com o técnico Guto Ferreira, por isso que estou priorizando esta temporada de 2019. 2 gols marcados e 3 assistências, todas elas na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, em 2022, também jogou a Série B com o próprio Sport, foram 30 partidas, todas elas como titular, teve uma média de 83 minutos na Série B por cada partida, 2 gols marcados e também outras 2 assistências. Daqui a pouco falo um pouco mais também sobre os seus números na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso mostra também, além da qualidade do jogador, porque assim, aqui no Brasil a gente não acha tantos laterais esquerdos bons. Eu, por exemplo, um jogador que eu gostei bastante, no caso era a indicação do Diogo Barbosa e do Vitor Luiz, O Vitor Luiz esse Ceará está próximo de fechar com o Coritiba, também o Diogo Barbosa, segundo a Rádio Gaúcha, interessava ao Goiás. Se você
olhar apenas o nome, eles são melhores do que o Sander, mas uma coisa que me preocupa bastante, além da idade dos jogadores, são as últimas temporadas. O Sander, apesar de não ter nenhum ano assim espetacular da sua carreira, para despertar o interesse, por exemplo, de um Flamengo, um Corinthians, um São Paulo da vida, sempre é muito regular nas suas atuações. E o Diogo Barbosa e, por exemplo, o Vitor Luiz, né, outros nomes aí, no mercado da bola que estavam ainda estão, né, à disposição, eles veem uma queda nas últimas temporadas e recebem um salário no mínimo, né, de R$300 mil mensais, algo que, por exemplo, na minha visão, o Sander deve ganhar mais ou menos algo próximo aos R$100 mil mensais, acho que não passa muito mais do que 150 mil de forma alguma. Então, é um lateral esquerdo barato, com pouco, por exemplo, nome dentro do mercado, mas já demonstrou o seu valor em um clube também grande, né, mais ou menos do mesmo porte que o Goiás, que no caso o Sport, e mesmo nos anos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sander não quis sair. Isso é um outro fator também interessante. Ele recebeu sondagens, por exemplo, do Ceará, na temporada passada, isso, o Sport caiu em 2021, né? Ele recebeu algumas sondagens, acabou que continuou, mesmo em 2019, quando ele havia sido rebaixado, né? Em 2018, foi titular na Série A de 2017 e 2018, e mesmo com o rebaixamento, continuou no Sport, conquistou o acesso, jogou a Série A em 2020 e também em 2021, e mesmo com o descenso, né, a Série B ainda assim continuou no Sport. Então acho uma atitude digna, né, do jogador, que não força a saída, mesmo com o time indo disputar uma divisão inferior. Pegando seus números apenas na Série A, até mesmo vou deixar aqui o mapa de calor dele, segundo o pessoal lá do SofaScore, em 2021, né, a sua última primeira divisão, você pode ver que o mapa sempre naquele lado esquerdo do campo, lateral que às vezes vai até na linha de fundo também. Daqui a pouco falo um pouco mais sobre as suas características de jogo. Na última Série A foram 25 partidas, sendo 24 delas como titular. Teve uma média de 82 minutos por jogo, um gol marcado e também uma assistência. Outra Série A que ele disputou foi lá em 2020, enfrentando inclusive o próprio Goiás. Em 2020, 24 jogos, sendo apenas 14 deles como titular. Acho que a pior temporada dele aí pelo Sport. Mesmo assim, em geral, na temporada de 2020 ele entrou em campo 36 vezes, né? Naquela primeira divisão, teve apenas uma assistência. Em 2018, a outra Série A também que ele jogou pelo Sport, 28 partidas, 27 delas sendo titular, não marcou nenhum gol e deu 3 assistências. E a primeira Série A da sua carreira, que no caso foi lá em 2017, logo no seu primeiro ano no Sport, 23 partidas na primeira divisão, 20 como titular e outras 2 assistências. Então, um jogador que sempre, no mínimo que ele jogou pelo Sport, foram 36 jogos, né? Em temporadas completas, lá em 2019 e também em 2020, sendo na Série A do Campeonato Brasileiro, exceto, né, nas edições de Campeonato Nacional, exceto no ano de 2020, que ele participou de mais jogos como reserva, né? No caso, anteriormente a isso, e até mesmo em 2021 e agora em 2022, titular absoluto, não só no Campeonato Brasileiro, né, mas também na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, estadual, mas pegando esse recorte de partidas mais difíceis, mais decisivas, sempre sendo um jogador relevante no esquema tático do Leão. Já falei um pouco sobre as suas estatísticas, bora agora sobre as suas principais características de jogo. Um lateral que é muito difícil você ver ele fazendo uma partida ruim, desastrosa, errando tudo que tenta. Isso eu basicamente das partidas que eu acompanhei do Sander, principalmente em 2017, acho que foi um dos anos que eu mais assisti futebol. Em 2017 lembro bastante dele naquela Série A com o Sport, mas também nos anos seguintes, sempre acompanho também em 2019, esse próprio ano de 2022, consegui assistir algumas partidas do Sport. Dificilmente você vê ele muito mal no jogo, ou por exemplo saindo como a principal estrela. É aquele jogador que muito difícil, é muito impossível ele ter uma nota menos do que 6,5, né? Dentro das notas que a gente costuma distribuir para o jogador, é aquele nota 7. Faz o feijão com arroz muito bem feito e, na minha visão, até melhor, muito mais, né? Já mostrou o seu valor, até mesmo mais do que os laterais que estavam no Goiás esse último ano, tanto no caso do Sávio quanto também do Hugo, né? A tendência é que o Hugo renove, o Sávio com a pedida alta lá do Rio Ave de Portugal, a tendência é que nesse momento ele não continue, e o Goiás ficando com o Sander e com o Hugo para o ano de 2023. É um lateral que costuma ser muito defensivo nas suas principais características. Ele vai sim até a linha de fundo, você pode ver que os seus números, né, de assistências foram 4 nesse ano, um ano passado, 3 em 2019, 3 também em 2018, mas na parte defensiva ele se destaca bastante pelos seus bons cortes, é um cara muito aguerrido, sabe, dificilmente desiste das jogadas, bom nas antecipações e também retomadas da posse de bola. Costuma criar também pelo aquele lado esquerdo do campo, é um lateral que também tem boa velocidade para chegar até a linha de fundo. A única questão que eu acho, por exemplo, o Sander, ele é menos habilidoso do que o Sávio. O Sávio, se ele pega uma bola, ele consegue dar 2, 3 toques, até mesmo um drible em cima da marcação. O Sander é aquele cara que corre bastante também, mas tem uma condução de bola, na minha visão, um pouco inferior. Mas, em compensação, também pega melhor na bola em cruzamentos.
tanto com a perna esquerda, né, que é a sua preferida, quanto também com a perna direita em cruzamentos de longa distância, surpreendendo, por exemplo, a marcação. Então eu gosto dessa característica dele, já demonstrou o seu valor na Série A do Campeonato Brasileiro, pode jogar, por exemplo, em esquemas com 3 zagueiros, como o Sport já adotou, por exemplo, na Série A de 2020, ou até mesmo, já vi algumas partidas dele caindo um pouco mais pelo lado direito do campo, mas preferencialmente, né, essa lateral esquerda, 1,77 m, então é até uma altura ok, pode ajudar também alguns cortes em jogadas aéreas. Canhoto, aqui de Goiás, né, mas que não teve nenhuma possibilidade de atuar ainda no seu estado natal. Começou ainda lá em 2011 no Santo Ângelo, equipe do interior do Rio Grande do Sul, e pelo seu nome, assim, a gente tem que confirmar, porque mostra no caso... Em todos os portais mostra que ele nasceu em Corumbá de Goiás, então acho difícil essa informação não ser verdadeira. Mas o nome dele já é diferente, né? Ele chama Sander Henrique Bortolotto, então possivelmente tem uma família ou do Rio Grande do Sul ou até mesmo de Santa Catarina. Tanto é que começou lá em 2011, né? Como eu falei para vocês, do Santo Ângelo, equipe da 2ª divisão do Rio Grande do Sul, passou no São Luís, Três Passos, Concórdia, Santo Ângelo, Tupi do Rio Grande do Sul, várias equipes menores até chegar no tradicional São José de Porto Alegre. Fui lá no estádio do São José quando eu estava por lá também. Fez uma boa participação no campeonato estadual, no Rio Branco do Acre, em 2015, 3 partidas no Avaí, 2016 também novamente no Cruzeiro do Rio Grande do Sul e em 2017 na própria equipe gaúcha, fazendo 12 partidas, foi bem no campeonato estadual, antes de chegar lá no Sport, né, na Série A, 27 partidas com 2 assistências. Acho um bom lateral esquerdo à disposição aí do mercado, como eu falei para vocês, no mercado tão escasso, é difícil você ver um jogador como o Sander, que é bastante regular. Também demonstra, por exemplo, um certo caráter, né? Já que, por exemplo, em 2 rebaixamentos com o Sport, ele continuou, fez boas participações também, não só na 2ª divisão, quanto também na 1ª, e já jogou também a Copa Sul-Americana. Se eu não estiver muito enganado, até pegar aqui atualizado para vocês, eu lembro dele em 2017, acho que o Sport enfrentou até o Arsenal de Sarandi, não vou conseguir ver aqui no SofaScore, mas se eu não estiver enganado, o Sport jogou a Copa Sul-Americana em 2017 e também no ano de 2018. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse lateral esquerdo chegando aí no Goiás. Pode não ser o nome dos sonhos, mas na minha visão, dentro da realidade financeira do Goiás, 2º ano consecutivo na 1ª divisão, dá sim para começar a temporada com o Sander e também com o Hugo, né? Gostaria de permanecer com o Sábio, mas se não for possível também compreendo essa questão da diretoria. Sobre, por exemplo, uma eventual escalação, hoje o Goiás já tem uma cara, né, para um time no Campeonato Goiano de 2023, a gente, por exemplo, imaginando o Maguinho na lateral direita. Poderia ser um time, por exemplo, com o Tadeu, Maguinho, Sidmar, Lucas Alter e o Sander. Meio de campo com o William Oliveira, o Felipe e o Marquinhos Gabriel. E um outro jogador, por exemplo, no meio de campo pode ser o Dieguinho. Lá na frente com o Nicolas e também o Vinícius, né? Meio de campo aí o William Oliveira, Felipe, Marquinhos Gabriel, Dieguinho, Nicolas e Vinícius. Acho que já dá assim para começar o Campeonato Goiano. E a gente tem que imaginar também um segundo elenco, já que o Goiás terá, além do Goianão, né, Campeonato Brasileiro da Série A, a Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana, com no mínimo 6 partidas garantidas. Então é sim muito importante a diretoria imaginar, né, esse elenco para o ano que vem, sem considerar, por exemplo, o Johnny Lucas, tem o Léo Senna, por exemplo, outros jogadores como o Pedrinho, né, das categorias de base. Enfim, já dá pra gente imaginar um elenco para o ano que vem. O Fernandinho também acertado esse brusco. Vou deixar um vídeo falando sobre as negociações do Goiás aqui na tela final. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final esse vídeo, né, onde falei sobre as negociações do Verdão. Ontem também o acerto com, no caso, o William Oliveira, jogador ex-Cruzeiro. Também outros 2 zagueiros, o Edu e Eduardo Churran, também do Pouso Alegre. Esse vídeo na tela final e o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição, juntamente com o link da Sorte Golbet. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!